O vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um recado muito importante para te dar. O livro que eu vou comentar trata de assuntos delicados como depressão e suicídio. Se você é sensível a esses assuntos, eu sugiro que você não deixe de viver a experiência de ler o livro, mas leia com cautela. Se você está precisando de ajuda, mas tem vergonha de conversar com família, amigos ou até mesmo com um especialista, eu quero te sugerir que você procure o Centro de Valorização da Vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o telefone. Lá eles têm uma equipe especializada e disponível para conversar com você 24 horas por dia. Se precisar, peça ajuda. E não por acaso eu escolhi hoje, dia 30 de setembro de 2023, para que esse vídeo fosse ao ar. Hoje é o último dia do mês e, em tese, a campanha de combate ao suicídio, o Setembro Amarelo, termina hoje. Mas, na verdade, a campanha de combate ao suicídio precisa ser todos os dias, precisa ser todos os meses do ano. Essa luta não é somente de quem está sofrendo, ela também é de nós todos que podemos ajudar. E se você quer saber o que eu achei de Entrevista com a Morte, eu quero te convidar a ficar comigo até depois da vinheta. Entrevista com a Morte é um livro de suspense, com um pouco de terror e também um viés dramático. Aqui a gente vai conhecer a história de Guy Standing, que é um apresentador de talk show, um apresentador famoso, queridinho da mídia, que de repente viu a sua vida desmoronar com o suicídio de seu filho. Ele teve que viver o pior pesadelo que um pai ou uma mãe pode querer viver. A partir dali, a sua vida foi mergulhada no oceano da autodepreciação. Ele viu a sua carreira acabar, ele viu o seu casamento acabar e ele queria acabar também, porque ele começou a se isolar do mundo, ele começou a beber diariamente, ele não conseguia mais ficar sóbrio, ele se isolou, ele não assistia mais o noticiário, já que aquele espetáculo que ele costumava dar virou-se contra ele. Ele passou a ser o espetáculo. A sua tragédia pessoal passou a ser o espetáculo que as pessoas estavam assistindo sobre ele. E, obviamente, ele não queria ter contato com aquilo, porque é dor demais para qualquer pessoa. Até que um dia, o Nate, que é o seu amigo e também seu agente, o procurou com uma notícia que ia deixar ele em choque. Guy não aceitaria que aquilo fosse verdade. A morte se materializou em forma humana e decidiu que daria uma entrevista. Só que ela tinha uma condição, e essa condição era que Guy fosse o seu entrevistador. Obviamente ele não acreditou. Nate mostrou para ele o noticiário na TV e ainda assim ele não conseguia assimilar aquela informação que era chocante demais para aquele momento em que ele estava vivendo. Não bastasse tudo que ele estava vivendo, aí mais isso, é claro que ele não ia assimilar com muita facilidade. Decidiu então que entraria nessa empreitada e voltou aos estúdios onde ele trabalhava anteriormente. E lá ele encontrou uma equipe com sociólogo, teólogo, especialista, que iam dar um suporte a ele no que ele precisasse, o que ele teria de argumentar ali com a morte, que eles precisariam montar um roteiro para que ele seguisse. Ele não poderia chegar simplesmente e grudar no pescoço da morte e perguntar dela por que ela tinha levado o filho dele. É óbvio que ele não poderia fazer isso. Então ele teria que ser o mais profissional possível e atender todas as demandas da humanidade. Para isso ele precisava de um suporte muito preparado, né? Que são essas pessoas que foram selecionadas, esses especialistas que foram selecionados para lhe auxiliar. Foi um longo caminho até a preparação dele, foram semanas em que eles estiveram ali reunidos, se preparando, e ele entrando em conflito com seus sentimentos e tendo pesadelo, porque ele sonhava com a morte, mesmo sem nunca tendo visto a pessoa,
a materialização da morte, ele sonhava com aquele clichê que a gente já conhece, né? O capuz com a foice, nada dentro. Então ele sonhava com essa imagem e isso ficou atormentando ele até que finalmente ele decidiu procurar uma especialista. Por muita insistência do Nate, ele decidiu procurar uma especialista e ali ele começou a dar os primeiros passos para sua recuperação, que foi de total importância essa especialista entrar na vida dele, para que ele começasse a evoluir, começasse a galgar os próximos degraus da sua recuperação do luto. É um caminho muito difícil de trilhar, mas é possível com a ajuda de alguém. No caso dele, ele teve a ajuda dos seus amigos, ele teve a ajuda da especialista e finalmente foi se aproximando o dia da entrevista. Muita confusão aconteceu na cidade, grupos formaram protesto e de repente a morte se ausentou. Não existia mais a morte. Não aconteciam mais mortes, aconteciam os atentados, as pessoas se feriam, se machucavam, e de repente o mundo virou de perna para o ar e todo mundo se sentiu no direito de fazer tudo porque não existia mais a morte. E ele foi atacado, ele sofreu retaliação, porque existiam os grupos religiosos que eram contra esse movimento, esse momento que deveria acontecer ali da entrevista. E muita coisa acontece, até que finalmente acontece, chega o dia da entrevista. E eu não vou contar o que vai acontecer no dia da entrevista, nem como foi a entrevista, mas existe todo um questionamento filosófico sobre a humanidade, sobre o comportamento do ser humano e deixa uma reflexão profunda na vida da gente, esses questionamentos que são levantados durante a entrevista. E eu quero convidar você a ler esse livro e comentar aqui embaixo o que você achou, o que você tirou de proveito desse material que tá incrível, tá maravilhoso. E agora eu quero contar para vocês a minha experiência pessoal com esse livro. A minha história com Entrevista com a Morte começou lá em 2021, quando eu tive o privilégio de conhecer a Júlia, essa escritora talentosíssima, maravilhosa, e ela me deu a oportunidade de conhecer o seu livro antes mesmo de ele ter sido lançado. E logo de cara eu me identifiquei muito com o personagem, com o Guy. Me identifiquei com os sentimentos dele, com algumas ações dele, não com tudo, mas com uma boa parte de suas ações eu pude me identificar. Eu também perdi uma pessoa nas mesmas circunstâncias, perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, já tem alguns anos, e eu pude enxergar no Guy muito daquilo que eu via acontecer comigo ou com alguém da minha família, alguém muito próximo a mim. É um livro marcante, é um livro tocante, é um livro que me fez chorar várias vezes, desde o começo. E ele possui uma carga dramática muito intensa no começo e quando vai chegando mais para o meio, vai aliviando mais a carga dramática e vai ficando aquele suspense gostoso, aquela ansiedade de saber como que vai ser o final. E se você me perguntar, Sandra, você gostou do livro? Eu amo esse livro. Eu não amei, eu amo esse livro. Ele é um livro que marcou a minha vida, não somente porque eu me identifico com o personagem, mas porque pela primeira vez eu vi uma escritora escrever sobre suicídio sem florear demais. Eu já vi vários livros, eu ainda não tinha visto nenhum livro que falasse sobre suicídio, uma ficção que falasse sobre suicídio dessa forma como a Júlia fala, expondo todas as dores, todo o sentimento desconfortável. E ela faz isso com uma perfeição tão grande, tão bonita, porque ela tem a sensibilidade de respeitar as pessoas que ficaram, como eu, como minha mãe, como meu irmão, e como tantas outras que precisam passar
pelo mesmo que o Guy passou. A sensibilidade de construir personagens muito semelhantes à vida real é benefício para poucos escritores, não é uma tarefa muito fácil. E a Júlia conseguiu construir uns personagens deixando tudo muito bem amarradinho, deixando uma história bem amarradinha. Do ponto de vista da escrita, é muito bem escrito também, sem palavras muito difíceis. No momento que é necessário usar termos técnicos, ela usa, mas porque o contexto pede. Então, é um livro que é fácil de ser lido. E é um livro que tem quase 200 páginas, não demora tanto. Se você for que nem eu, que só desgruda quando termina, provavelmente você termina num dia. Então, eu recomendo esse livro com vontade, sempre e para sempre. É um livro que marca a minha vida, que vai permanecer na minha vida, e eu gostaria muito que você lesse esse livro e viesse me contar aqui o que você achou. Essa versão física, em setembro, atualmente, setembro de 2023, ela não está disponível. Somente a versão digital lá na Amazon. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você encontrar o livro lá na Amazon. E ele também está disponível no KU. Então, eu quero que você leia e você venha me contar como é que foi a sua experiência com esse livro. E a gente pode trocar uma ideia ali nos comentários. E você conta para mim como é que foi. Combinado? Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo e seguir aqui o canal para fortalecer o meu trabalho e também ajudar a divulgar escritores nacionais, escritores talentosos, assim como a Júlia, ok? Espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!